Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim está e enviou-me o Evangelho a anunciar. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos na quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, Ano Litúrgico Par 2024, Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. E Jesus colocava a mão em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Tentavam impedi-lo, mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, façamos breve digressão. Anteontem, Jesus em Nazaré lançou o seu programa missionário, anunciar o reino de Deus, anunciar o ano da graça do Senhor a todos, mas os primeiros são os excluídos. E ele escapou da morte. Foi parar em Cafarnaum. Chegando lá, ele curou um endemoniado, praticando aquilo que ele falou. Jesus falava e praticava e falava. Assim também deve ser a missão do cristão. Aquilo que eu creio, eu preciso praticar. E aquilo que eu pratico é porque eu creio. Pois bem, Jesus saiu da sinagoga após ter curado esse homem, foi para a casa de Pedro e lá intercederam, antes que ele chegasse, pela sogra de Pedro, que estava com febre. Imagine o que é uma pessoa com febre alta. O salmista fala
que a pessoa se sente como uma água derramada. Ele deu uma ordem e a febre deixou a mulher. Pois bem, e ela foi servi-los. E era o pôr do sol. Por isso, não trouxeram muita gente a Jesus na sinagoga, mas só apareceu lá um endemoniado. Agora, diz a palavra no versículo 40, que ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Colocavam aos pés de Jesus. Jesus impunha as mãos sobre eles. De muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus, vieste nos arruinar. Sabiam que Jesus era o Messias. Pois bem, isso aconteceu ao pôr do sol, porque era sábado e o dia começa ao pôr do sol, e não como para nós à meia-noite, e já era outro dia, aí podia fazer milagres. Pois bem, Jesus curou a muita gente. Descansou, ficou na casa de Pedro e saiu bem cedinho e foi rezar no deserto, no lugar deserto, foi rezar. E aí Marcos diz, aliás, Lucas diz que as multidões o procuravam e o encontraram e pediram ele que voltasse para a sinagoga. E Jesus lhes diz: olha, devo ir também a outras cidades, às vilas. Foi para isso que eu fui enviado. Meus irmãos e irmãs, nós e os próprios apóstolos, quando falam de Jesus, fazem assim, floreiam, chamam a atenção. Jesus curando. Jesus é uma pessoa simples. Buscava não os palcos, mas os bastidores da vida, os corredores da vida. Jesus estava rezando, se preparando para a missão, e aí ele não volta para a sinagoga, a grande sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum, cidade grande da região, mas vai para lugares desconhecidos, e nós sabemos, daqui a pouco vamos vê-lo no meio dos pagãos também. É aí que nós devemos anunciar o reino de Deus hoje. É aí que carece anunciar o reino de Deus. É aí que há os maiores excluídos. Com efeito, a Galileia é o lugar onde Jesus fez a maior parte de seus milagres, que não foram tantos, mas aí ele fez a maior parte dos seus milagres. Aí era o lugar que morava o povo mais pobre. Aí era o lugar dos maiores latifúndios, proprietários de terra. Jesus optou não por Jerusalém, outra grande cidade, mas optou pela Galileia e por ir aos arredores da Galileia e até mesmo aos territórios pagãos, como de Sidônia, de Tiro. Pois bem, este é o ensinamento de Jesus para nós hoje. Ele veio para anunciar o ano da graça do Senhor, começando pelos mais pobres, pelos desvalidos, pelos excluídos, e não fica parado, não busca o sucesso, não busca aplausos, mas a realizar o reino, que o reino seja anunciado a todos a contento. Que nós possamos aprender de Jesus e sermos essas pessoas que hoje, com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, com nossa fé, anunciemos o reino de Deus, anunciemos o ano da graça do Senhor, quer dizer, Deus nos ama, Ele é bom e não olha os nossos pecados, nos perdoa e nos acolhe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.